casos recentes envolvendo adolescentes, apontados aí como autores de atos infracionais, reacenderam um debate sobre a responsabilização de menores de idade, né? Olha, quando um adolescente pratica um roubo, um homicídio, outro tipo de delito, muita gente se pergunta por que ele não é preso como um adulto? A resposta está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece regras específicas para esses casos. E é para explicar como funciona esse processo que o Rafael Cadengue está ao vivo com a gente. Rafa, vem para cá, meu amigo, boa tarde. Muito boa tarde, Sabrina Alves, minha amiga. Boa tarde, Fred Linhares. Boa tarde você ligado no nosso Balanço Geral, sexta-feira. E tem muito assunto no programa de hoje ainda, claro. E temos que falar sobre a questão envolvendo também os adolescentes, que são, sim, protegidos também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, criado, né, em 1990, e que diz respeito em relação a esses adolescentes em conflito, que são adolescentes que cometem atos análogos a crimes, né? E é importante dizer o seguinte, que a legislação protege esses jovens infratores em vários quesitos. Primeiro, que caso um adolescente cometa qualquer tipo de infração, ele pode ficar numa unidade de internação por no máximo 3 anos. Isso dos 12 aos 18 anos. Por isso que em muitos casos, se ele comete aí um ato de infração, né, algo semelhante a um crime, um ato análogo a crime, seja aí um assassinato, um furto, um roubo, um tráfico, e tem 17 anos, ele vai sair de lá com 20 anos, quase 21 anos. E só para se ter uma ideia, esse tema é muito debatido, inclusive nesta semana, na quarta-feira, foi aprovado no Senado, né, um projeto que aumenta esse tempo de internação para 5 anos. E também, em casos aí que se equiparem a crimes hediondos, um adolescente poderia ficar internado até 10 anos. Algo que ainda falta ser aí levado à Câmara dos Deputados, depois sim à sanção presidencial, mas é algo muito discutido, viu, Fred e Sabrina? Porque muito se fala, então, o seguinte, que o agente socioeducador, ele vai acabar se tornando policial. Imagina só um adolescente aí cometer algum tipo de infração, né? Um caso de um homicídio, um tráfico, com 15 anos, ele vai sair de lá com 25 anos, já vai ser um adulto formado. Então tem muitos quesitos que são debatidos, são discutidos, e só para trazer aí explicações em relação a números, ainda mais depois que a gente acompanhou, né, nesse mês, onde 3 episódios, infelizmente, 3 episódios brutais, né? A morte do torcedor vascaíno, que teve envolvimento de menores, a morte também do agente penitenciário, que teve 2 adolescentes envolvidos, né? Ele que era motorista de aplicativo, e também a morte agora do adolescente Isaac na Asa Sul, onde novamente adolescentes também estavam envolvidos, infelizmente, nesses crimes, nessas mortes. A discussão é essa: o que pode ser feito para tentar diminuir o número de ocorrências, o número de infrações, porque deve ser tratado dessa forma, como infrações, prisões análogas a crimes. Outra situação, só para esclarecer, relacionada a números. Do ano passado para cá, em setembro, a gente teve um aumento em 4 casos. Em 2024, foram 286 adolescentes apreendidos no Distrito Federal. Já neste ano de 2025, tivemos aí 11 casos a mais, na verdade. 297 adolescentes apreendidos aqui na capital da República. É um assunto que gera polêmica, é um assunto que deve ser debatido, às vezes, como colocar esses jovens de volta à sociedade, reinseri-los, né, com educação, atendimento psicológico, cursos técnicos nessas unidades de internação, para que eles possam voltar depois da internação e ter uma vida normal, sem ser uma vida levada ao mundo do crime, não é verdade, gente? Cara, e outra coisa, Rafa, eu vou continuar falando disso, eu sou muito a favor de baixar essa maioridade penal. Quando foi feito aí várias leis, né, foram feitas, né, várias leis aqui no Brasil. Era uma época que a gente não tinha tanta informação como a gente tem hoje. Antigamente aí só as classes A e B tinham informações que pudesse mudar o mundo ou mudar o nosso Brasil, coisa que não é a realidade de hoje, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente foi feito numa época dessa, inclusive. Está na hora de mudar isso.